Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o podcast Bíblia, um Tesouro Escondido. Nós nos reunimos para estudarmos a palavra do Senhor, mas fazendo uma síntese, como dissemos nos programas anteriores, um voo de helicóptero, um panorama bíblico, mas com um olhar para o profético. Porque o que nos interessa, o que alimenta a alma do homem, é aquilo que é profético, aquilo que vem da parte de Deus e é revelado pelo Espírito Santo. E nós estamos aqui hoje, neste programa, com os pastores Fernando Almeida. Seja bem-vindo, pastor Fernando. Pai do Senhor, Douglas, Diniz, Pai do Senhor, os nossos irmãos e amigos. E o pastor também, Diniz. Diniz, se preste, pastor Diniz. Se preste o Diniz Azevedo. Diniz mais Azevedo. Como se preste. Amém. Seja bem-vindo, pastor Diniz. Pai do Senhor a todos. Nós vamos dar sequência ao assunto que nós estamos tratando. Nós já falamos sobre uma abordagem geral do Antigo Testamento, que é a nossa primeira temporada, e nós entramos no livro de Gênesis, o início de todas as coisas. E de uma maneira muito maravilhosa, né? E foi uma conversa extraordinária. Nós falamos praticamente até o capítulo 3 somente, né, pastor Diniz? Sim. E hoje nós vamos avançar um pouco mais, mas antes eu gostaria de ler um texto que está relacionado também ao assunto de hoje. O texto está no capítulo 3, no versículo 15. Em seguida, o pastor Diniz vai fazer um comentário sobre ele. E diz assim o texto: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Pastor Diniz, a quem se referia esse texto? Muito interessante, porque no momento em que o homem pecou, vem um juízo sobre o homem e vem um juízo sobre a terra, também sobre a criação. Mas a misericórdia de Deus se faz presente. E Deus prepara para o homem uma redenção. Nós chegamos a comentar sobre aquilo que Deus fez quando vestiu o Sim. homem. O homem pecou e pela primeira vez um inocente morreu no lugar do culpado, apontando para o Salvador. Mas quando vem esse juízo falando sobre a serpente e que ela seria ferida na cabeça, mas que ela feriria o calcanhar do filho da mulher, ele está falando da nossa redenção. E aí fica muito claro na Bíblia o plano de Deus de redenção do homem. Glória a Deus. A serpente teria sua cabeça esmagada. Jesus foi ferido na cruz do Calvário e foi ferido no calcanhar. Mas a morte não pôde detê-lo. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Glória a Jesus. E quando ele ressuscitou, no derramar do seu sangue, na sua ressurreição, a palavra de Deus diz que nós ressuscitamos com ele. Então veja bem, o pecado gerou a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, é Jesus. Então Jesus, ele é aquele que teve o calcanhar ferido, é essa profecia. Essa profecia é a respeito do Senhor Jesus. Ele teve o calcanhar ferido na cruz, mas ele venceu a morte e ali ele esmaga a cabeça da serpente. Onde está a morte, o teu aguilhão, tragada foi a morte na vitória. Glória a serpente trouxe a morte, mas a cabeça dela foi esmagada e nós tivemos vida nessa profecia que estava ali apontando para o Calvário. Glória a Deus. E pastor Fernando, quando nós vemos aqui os acontecimentos de Gênesis, né? E tudo começa ali no jardim, o homem falha e ele é expulso, falamos sobre isso. Nós vamos ver agora os acontecimentos que vêm após isso. Nós não podemos deixar de lembrar aqui de Caim e Abel, que também está ligado a esse projeto da salvação, daquilo que Deus faz na vida do homem. Nós podemos falar um pouquinho sobre isso aqui? Porque Caim e Abel foram os filhos de Adão e Eva, né? O que nós podemos falar aqui? Qual é o ensino profético na história de Caim e Abel? Bem, Douglas, após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, nascem os dois filhos, Caim, o mais velho, e depois Abel, o segundo filho. É interessante que eles vão ofertar um culto ao Senhor.
Os dois vão ofertar um culto ao Senhor. E o Senhor se agrada com o culto de Abel, aceita o culto de Abel, mas o Senhor rejeita o culto de Caim, como se fosse um culto não agradável a ele. E Caim se ira com essa rejeição de Deus. E interessante que no culto que Abel oferece a Deus, Abel oferece um cordeiro da sua malhada. E era um culto profético, esse culto, né? Que apontava para o sacrifício de Jesus também. Então, ali no início de todas as coisas, né, os primeiros filhos, né, ofertando o seu culto a Deus, já apontando para o culto que agrada a Deus, onde o sacrifício de Jesus é o centro, é o motivo da adoração, é o motivo da glorificação, é o motivo do louvor a Deus. Como o pastor Diniz já comentou, né? Ele morre, ele se entrega ali na cruz do Calvário, mas ele vence a morte, e esse é o nosso motivo de glorificação. Esse é o nosso motivo de nos reunirmos, de prestarmos o nosso culto a Deus, porque ele morreu no meu lugar, no lugar do homem, para que nós tivéssemos vida, não o juízo de morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, glória a Deus. Abel ali entendeu isso. E quando ele oferta o cordeiro, ele estava apontando para o sacrifício de Jesus, e isso agrada a Deus. E eu me lembrei aqui de um versículo do Salmo 116, né? Que darei eu ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação, né? E invocarei o nome do Senhor. Então é isso que o Senhor quer de nós. O cálice da salvação é aquilo que é a bênção da salvação que Jesus veio trazer para nós com o seu sacrifício ali na cruz. E a rejeição por parte de Deus do culto de Caim, Caim se irou, mas o Senhor falou com ele. O Senhor teve misericórdia dele. Caim, se você fizer o bem, não vai te ser aceito, né? O pecado jaz à porta, mas se você fizer o bem, não vai ser aceito. E Caim não entendeu esse ato da misericórdia de Deus, e ali ele investe contra seu irmão, e ele sai errante ali por sobre a terra. Por conta daquele ato, Deus o expulsa, né? O expulsa e o faz ser um errante sobre a terra. Muito interessante sobre isso que o Fernando acabou de falar, é que nós somos levados a pensar assim, mas em termos de oferecimento, você vê muitas pessoas dizerem bem assim, né? Olha, o que Deus quer, o que vale é a intenção. É muito comum a gente ver as pessoas dizerem, não, tudo que você fizer para Deus, né, você está bem intencionado, então Deus aceita. E a boa intenção para Deus não vale nada. Para Deus, a salvação é um projeto de Deus. É o profético que interessa. Não adianta, interessa o profético. Aquilo que Deus estabeleceu. O que Abel ofereceu? O que Deus estabeleceu. Quando os pais pecaram, Deus sacrificou um animal para vestir o homem, quando Adão e Eva pecaram. Abel aprendeu. Deus disse que é assim. Não adianta eu fazer de outra maneira. Ah, mas os sacrifícios de Caim são os frutos da terra, né? Você imagina lá, vamos dizer, melancia, uva, ele se esforçou tanto, né? Se esforçou tanto e trouxe, tão bem intencionado. Alguém podia dizer, ele podia não ter oferecido nada. Mas ele ofereceu a Deus o fruto da razão dele, a ótica dele, o que eu vejo, o que eu acho, o que eu penso. Eu não concordo. Deus fez dessa maneira para o meu pai, mas eu tenho uma maneira melhor do que a que Deus fez. Essa é uma distorção do evangelho hoje. As pessoas querem dar para Deus o que elas querem. O culto a Deus não é um culto ao homem. O homem precisa ser agradável a Deus. E as pessoas querem oferecer a Deus aquilo que agrada a elas. Segundo a ótica do homem. Segundo a ótica do homem. Caim estava oferecendo aquilo que era agradável a ele. Ele achou bonito, eu vou fazer melhor. Deus fez assim, mas eu tenho algo melhor do que o que Deus fez. Deus, quando meus pais pecaram,
eles sacrificaram um animal e vestiram meus pais. Né? Abel aprendeu com isso. Na simplicidade é simples. Se falar em termos humanos, não é nem tão bonito, mas foi. Mas é porque Deus procura o obediente, né? Que foi a grande falha do Éden, a desobediência. Né? Porque a salvação é um projeto eterno. Ou vem de lá ou não é. Deus não vai, não adianta o que eu penso. Se Deus tivesse se adaptar ao que cada homem pensa, o que cada homem quer oferecer para Deus, e acaba que cada um constrói o seu Deus, né? Porque fica imaginando o que Deus quer. Mas Deus, ele é Senhor dos senhores. É o que ele estabeleceu. É o que ele quer. Você quer salvação? Você quer fazer um culto, você faz o que você quiser. O seu culto. Mas o culto que agrada a Deus é o culto que ele estabeleceu. O projeto de salvação é dele. E nós podemos dizer aqui que, olhando esse acontecimento de Caim e Abel, nós podemos dizer que era um prenúncio que a salvação não vem pelas obras, mas ela é pela graça. Porque vejam só, eles haviam saído do Éden, o pecado havia entrado, né, no homem, e mesmo sendo agora pecador, Deus aceita Abel. Né? Então, isso aqui é graça. Né? Graça, maravilhosa graça. Podemos dizer isso, né? Que sim, não são pelas obras. Com certeza. Né, mas sim uma operação da graça, né? O Senhor se movendo, vendo, olhando para o sacrifício e aceitando o homem na presença dele. Né? E diante do pecado, Deus dando ao homem, que ele não tinha obrigação de dar, o homem fez uma escolha. O homem escolheu a morte. Mas Deus foi lá e ofereceu ao homem uma oportunidade de redenção. É você ter como se redimir do seu pecado. E esse preço estava estabelecido lá no começo. Era difícil, talvez, para eles entenderem por que tem de ser assim. Mas quando você crê no que Deus estabeleceu, às vezes você pode até não entender. Por isso que o justo vive da fé. E a fé é essa confiança em Deus. Deus falou, acabou. Ali, eles não podiam perguntar se eles sabiam do Calvário. Não, mas o que ele estava fazendo ali, aquela salvação ali, como todo o Velho Testamento, ela era em Jesus. Porque Jesus é o sacrifício perfeito que foi feito desde a fundação do mundo. Então, ele é um sacrifício eterno, diz a Bíblia. Então, ele já estava tudo dentro de um plano de Deus. Deus não foi surpreendido. Não foi. Quando eles estavam ali pela fé, Abel estava ali oferecendo o sangue, ele podia não saber, mas profeticamente, ele estava apontando para o Calvário e estava sendo salvo já em Jesus. Amém. Que maravilha. Agora, pastor Fernando, nós vemos aqui no capítulo 4 ainda, né? O que acontecia com Caim, né? O Senhor dá uma ordem, ele sai errante, né? Ele perde ali a presença do Senhor. E a genealogia, o projeto de Deus, não é interrompido. Então, no lugar de Abel, Adão e Eva, né, eles geram Sete. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? É interessante, né? Porque o projeto de Deus não pode ser interrompido pelo homem, né? E a gente vê que quando vem Sete, a Bíblia diz que dele nasce Enos, e tem um verso interessante aqui, que é o 26 do 4, que diz assim: Enos então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a herança foi transmitida, né? Sete entendeu o projeto, transmitiu para Enos, e ali o nome do Senhor começou a ser invocado, e Enos, a geração de Enos vai até Sem, né, dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, são descendentes de Enos, e de Sem vem o povo hebreu, que veio a tribo de Judá, que veio o Senhor Jesus, o Salvador. Então, a gente vê a profecia aqui, de Enos, ela foi transmitida de geração a geração até o nascimento do Senhor Jesus. E o grande sinal é a invocação do nome do Senhor. Ou seja, invocar o nome do Senhor é alguém que quer servir ao Senhor, que quer andar conforme as orientações do Senhor, e a gente vê isso claramente em alguns dos seus descendentes aqui. Muito bom. Deus sempre tem um remanescente, né? Sempre tem. É interessante que Deus rejeita Caim
Porque Caim, mesmo Deus dando uma oportunidade a ele, ele não quis. Não voltou atrás, Ele né? não voltou atrás. Ele permaneceu no seu erro, na sua razão, na sua escolha. E Abel morre. Mas Deus não fica sem um testemunho. Muito bom. Né? Essa é sempre uma verdade. Deus sempre teve um remanescente fiel ao longo da história. Nós falamos no início do programa, né? O sangue, o fio de escarlate está de Gênesis a Apocalipse. Então você vê lá, o sangue quando o homem foi vestido, o sangue quando Abel derramou, e você vai ver na linhagem de Sete, essa que vai ser, Jesus vem da linhagem de Sete, e você vai ver essa escolha da bênção, daquele que invoca, daquele que valoriza a bênção, daquele que espera em Deus. Deus não ficou sem um testemunho. Muito bom. E, inclusive, essa palavra, né, sobre Deus não ficou sem um testemunho, isso vai acontecer mais à frente, por quê? Porque as linhagens vão seguindo, os anos vão se passando, e o gênero humano, né, se corrompe. Cada vez mais. Cada vez mais. E Deus, né, Deus olha para aquilo e fala, eu vou acabar com tudo, né, lhe pesou o coração, né, uma expressão bíblica. E aí nós vamos encontrar no meio de uma geração corrompida, né, em que os pensamentos eram maus constantemente, nós vamos encontrar esse fiel, esse remanescente, que foi Noé. A passagem maravilhosa, que nos desperta assim, a nossa imaginação, né, como foi todo esse acontecimento do dilúvio. E queria, pastor Fernando, fala um pouco sobre Noé, esse servo de Deus, né, homem justo que foi achado no meio de uma geração toda corrompida, né? E quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que a maldade tomou conta do coração e dos pensamentos do homem, né? Então era uma geração corrompida, mas há um favo de mel ali, né, podemos dizer, uma gota de orvalho. Ele diz assim, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então a graça alcançou Noé, né? A graça veio até Noé. E uma característica interessante dele é a obediência. Por 2 vezes a gente vê a palavra de Deus dizendo assim, e fez Noé conforme tudo quanto o Senhor Deus lhe ordenou. Então isso essa é a característica. Ezequiel fala de Noé, tem um versículo lá que ele fala de Noé, de Daniel e de Jó, né? Ele cita, se tiver esses 3, a gente vê E Ezequiel viveu quase mais de 2.000 anos, podemos dizer, 3.000 anos depois de Noé. E Noé está na galeria dos heróis da fé, sendo divinamente avisado, creu. E para a salvação sua e da sua família, construiu a arca com a qual ele condenou o mundo. Muito bom. Condenou o mundo, como se ele estivesse dizendo assim, ele morreu para o mundo, né? Então a gente vê a graça presente no Velho Testamento. Todos os que foram salvos no Velho Testamento foram salvos pela graça, não foi pelas obras, não foi pela lei, foi pela graça. Abel já citamos, Noé agora, né? E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Glória a Jesus. Pastor Diniz. É interessante que quando você lê 2 Pedro, a segunda carta, não estou lembrado agora o capítulo, Noé é chamado de pregoeiro da justiça. E quando a gente lê em Mateus, em Marcos também, nós vemos a palavra de Deus se referindo, né, já no Novo Testamento, se referindo a Noé e falando como foram os dias de Noé. E traz um ensino muito grande para nós, né? Um pregoeiro da justiça no meio de toda a iniquidade, de um mundo que havia se afastado de Deus, a ponto de Deus querer destruir a criação, que fala do juízo de Deus. E você encontrar um homem com quem Deus falava, um homem com quem Deus podia revelar os acontecimentos futuros, de falar para ele, vai ser destruído, faz uma arca, eu vou destruir, mas a minha misericórdia permanece, eu quero salvar. E como pregoeiro da justiça, isso não está escrito em Gênesis, mas a gente imagina a dureza daqueles corações que não ouviram a pregação.
Eu vi uma vez um pregador dizendo que cada batida do martelo de Noé era um alerta para o homem, né, da graça de Deus. Deus tem uma salvação para o homem. Glória a Deus. Deus está preparando uma salvação que o homem não quer. Noé, ninguém podia entender a loucura de Noé. Começou fazendo uma arca desse imensa tamanho a vida inteira, porque aquilo ali durou muito tempo, anos e anos construindo uma arca gigante, não tinha nenhum sentido, nenhum propósito. Quem olhava para Noé disse: esse homem é um louco, esse cara ficou doido. E tem muita gente que olha hoje para o crente, e esse alerta está lá no Novo Testamento, dizendo que como nos dias de Noé. A vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Há um povo proclamando que Jesus vai voltar, tem uma salvação. Deus está dando uma oportunidade para o homem, tem um plano de salvação. Deus é um Deus de misericórdia, se arrependa do seu pecado, mude de vida, vem fazer parte de uma igreja que vai ser arrebatada. Glória a Deus. Mas o homem, em geral, a razão, não tem lógica, não tem sentido. É loucura para os que perecem. É loucura. Então, como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, a vida segue normalmente. Com seus interesses, seus projetos pessoais. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É a vida do homem que vai seguindo. Mas Deus tem hoje ainda um povo como Noé, os pregoeiros da justiça. Glória a Deus. Estão aí alertando o mundo. Há um juízo, há um juízo. Mas olha, é tempo da misericórdia de Deus. Inclusive, dia 1º de dezembro, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, nós temos uma grande proclamação. Trombetas e Festas 4. É esse anúncio desta oportunidade que Deus quer dar ao homem, não é isso, pastor Fernando? Pastor Fernando? É esse martelo aí que está batendo aí, anunciando. É pregoeiro da justiça. Exatamente. Eu só queria voltar um pouquinho aqui, alguns anos antes de Noé, para falar de Enoque. Enoque faz parte da linhagem de Noé, né? De Enoque veio depois o descendente, Lameque e tal, e veio Noé. É o filho de Escarlata, né? E Enoque tinha uma característica interessante. A Bíblia diz assim: e andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Hebreus diz assim: e foi buscado e não foi achado. É uma característica da igreja, né? Do arrebatamento da igreja. E Enoque andou com Deus, e esse andar com Deus fala que ele encontrou um caminho. Então é a presença gloriosa, profética de Jesus aqui no Velho Testamento. Esse caminho que Enoque andou é um tipo profético do Senhor Jesus, e por andar nesse caminho, num determinado momento, o Senhor o toma, né, o arrebata, e a Bíblia diz assim: não se viu mais a Enoque, Enoque desapareceu, não foi achado. Hebreus diz que ele não foi achado. Se ele não foi achado é porque alguém procurou. Né? Procurou. E isso vai acontecer com a igreja. Amém. Isso vai acontecer com a igreja. Um dia vão nos procurar. O servo de Deus vai ser procurado. Cadê aquele varão, aquela senhora? Cadê aquele jovem? Cadê aquela jovem? Se Deus quiser, vai ter um dia que esse podcast não vai acontecer. Porque nós não estaremos aqui, nós seremos arrebatados. Deus o tomou para si. Amém, pastor Fernando. Eu queria deixar aqui uma informação. Nós já estamos encerrando esse episódio, né? Mas nós vamos voltar para o próximo com um assunto, pastor Diniz, sobre a arca. Alguns elementos interessantes, proféticos, que nós vamos trazer aqui para a conversa, e eu convido aqueles que nos assistem para continuarem acompanhando esse programa e voltarmos no próximo, porque será uma bênção para a nossa vida. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.